Olá, povo de Deus, sexta-feira, 5 de abril de 2024, oitava da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 4, de 1 a 12, João 21, de 1 a 14. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém o chefe dos anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Lucas continua sua narrativa sobre o começo das comunidades cristãs, marcado pela perseguição dos seguidores de Jesus. Quando Pedro diz: hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem, nos lembramos da resposta de Jesus quando levou uma bofetada: me bates por fazer o bem? Os discípulos passarão por iguais humilhações que o mestre. Todas as autoridades judaicas, os sacerdotes, saduceus, escribas, fariseus, estão irritadas com a pregação dos discípulos de Jesus. Mas é o grupo dos sacerdotes saduceus que promove a prisão dos apóstolos. Deixam entender que estão preocupados com os distúrbios que a ação dos apóstolos podia provocar na área do templo. Na verdade, o que eles querem combater é a fé cristã na ressurreição de Jesus. Não podiam dizê-lo claramente para não provocar a reação de escribas e fariseus que admitiam a ressurreição. Havia mesmo divergência profunda entre esses grupos em relação à ressurreição e também à existência de anjos. Fariseus defendiam as duas coisas, saduceus as rejeitavam. Quanto mais crescia a perseguição, mais aumentavam as adesões a Jesus e ao seu projeto testemunhado pelos apóstolos. Como nos diz o teólogo José Comblan, Lucas se compraz em mostrar o contraste entre o poder histórico de Israel, sacerdotes, anciãos, doutores, por um lado, e a fraqueza dos apóstolos. Porém, os apóstolos contam com o Espírito Santo, com o poder de Deus que lhes permitiu curar o paralítico e com o apoio do povo. Com isso, conseguem vencer. A lição de Lucas é que, na sua fraqueza, os apóstolos saíram vencedores no seu primeiro combate.
As autoridades de Israel não conseguiram impedir a marcha da palavra. O testemunho continua ressoando em Jerusalém. João 21, de 1 a 14. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Nossos textos no tempo da oitava pascal se voltam para a experiência com o Cristo ressuscitado. Era esperado que depois da frustração no seguimento de Jesus, assassinado na cruz, os discípulos voltassem para a pescaria. É a chamada volta à normalidade. E a frustrada pescaria deixa a narrativa de Lucas ainda mais pesada. É Jesus que os fará vencer esse quadro caótico, abrindo-lhes olhos, mente e coração para uma nova perspectiva. Porém, é preciso resiliência. Acreditar que será preciso lançar as redes de novo, ou seja, ir para a missão outra vez. Frustrados e deprimidos, não encontrariam mais nada, mas, persistentes e com fé, as redes voltariam a se encher. O auge da experiência está na afirmação do discípulo amado: é o Senhor, Kyrios. Ao ouvir do outro discípulo que é o Senhor, Pedro fica confuso, veste a roupa, pula na água. Ora, se vestiu a roupa, não precisava mais pular na água. E na cena que segue, com uma refeição de Jesus com seus discípulos, somos levados a pensar na Eucaristia. É Jesus que prepara a refeição. Isso revela um costume das comunidades primitivas que sempre sentiam a presença do ressuscitado em suas refeições comunitárias, em suas celebrações. O texto descreve de forma simbólica a missão da igreja primitiva e o retrato das comunidades que permanecem estéreis quando estão privadas de Cristo,
mas que se tornam fecundas quando obedecem à sua palavra e vivem da sua presença. A sua misteriosa presença provoca nos discípulos aquela espécie de calafrio típico das teofanias. A conclusão do evangelista é um convite à comunidade eclesial de todos os tempos. É preciso encontrar o sentido da sua vocação, centrando-se em Jesus como Senhor da vida, porque é na dupla mesa da palavra e da Eucaristia que a Igreja se alimenta para tornar frutuosa a sua ação no meio da humanidade. Um beijo no seu coração.